Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicação de Elementos Finitos para Engenharia. Destaco aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente durante o período letivo. Na verdade, este material aqui é um material complementar da disciplina, tá? Caso outros alunos de outras instituições utilizem esse material, para entender um pouco sobre o método de elementos finitos, ele vai estar um pouco descontextualizado porque ele não tem uma sequência, dentro do meu canal, lá dentro da playlist dessa disciplina, não vai ter uma sequência lógica da apresentação dos assuntos, porque a sequência lógica dos vídeos, eles estão articulados justamente com o conteúdo que a gente desenvolve em sala de aula. O objetivo aqui do vídeo é fazer uma aplicação direta do método de elementos finitos para estruturar uma solução aproximada do problema de viga em flexão. A gente vai utilizar essa viga aqui bem simples, tá? Para caracterizar a solução aproximada em termos de deslocamento, em termos dos diagramas de esforços, força cortante e momento fletor. Então a viga ela tem 1 metro de comprimento, ela tem uma carga distribuída uniforme de 120 newtons por metro, e além disso ela tem uma carga concentrada, um momento concentrado de 50 newtons metro. Claro que o sistema de coordenada adotado na disciplina para definir as direções positivas dos graus de liberdade do problema de viga em flexão são esses aqui, não é? O x da esquerda para a direita e o y de cima para baixo. E a matriz de rigidez e o vetor de força desse problema, ele segue a lógica, a apresentação dos graus de liberdade da matriz de rigidez e do vetor de força desse problema segue a lógica, do desenvolvimento que foi feito em sala de aula para esse sistema de coordenada. Igualmente ao que a gente vem desenvolvendo também em sala de aula, a gente não vai fazer uma apresentação aqui utilizando elementos finitos para resolver esse problema, utilizando uma quantidade absurda de elementos finitos. Não dá para fazer, a gente já sabe que o elemento finito de viga, por exemplo, ele me dá uma matriz de rigidez de 4x4, então não é impossível você querer fazer uma apresentação desse tipo de problema aqui, utilizando o cálculo manual com vários elementos finitos. Então, por isso, a gente vai aplicar uma discretização com um único elemento finito de viga, destacado aqui em verde. Esse elemento finito de viga tem um comprimento de 1 metro. Claro, os graus de liberdade desse problema aqui são caracterizados por esses símbolos aqui que eu vou destacar na figura, é o V de 1, e o θ de 1, o V de 2 e o θ de 2, nos sentidos positivos definidos em sala de aula. Aqui a gente tem o sistema XY para que ele siga a transformação vetorial no sentido horário. Aqui é definido. O que a gente vai fazer é justamente definir a matriz de rigidez deste elemento finito, definir o vetor de força deste elemento finito para as condições de força aplicada no problema, aplicar as condições de contorno essenciais do problema e resolver o sistema resultante, K, o F, e obter, na verdade, aqui os parâmetros de deslocamento, os parâmetros cinemáticos V2 e θ2, porque V1 e θ1 eles são 0 porque eles correspondem às condições de contorno essenciais do meu problema. Então, para o módulo de elasticidade, para a rigidez do meu problema, definido aqui anteriormente como 1000 Newton metro quadrado, e o comprimento do meu elemento finito igual ao próprio comprimento da viga, utilizando a expressão que foi desenvolvida em sala de aula para caracterizar a matriz de rigidez deste problema aqui de viga, do elemento de viga em flexão, a gente chega nessa apresentação aqui. A gente só tem um único elemento finito, eu vou identificar esse elemento finito como 1. Então, a matriz de rigidez desse elemento finito, ele vai ser 1000, que é justamente o aí, multiplicando esses parâmetros aqui da minha matriz.
esses elementos daqui, né, 12, 6 menos 12, 6, eles vêm justamente do desenvolvimento para definição da matriz de rigidez do elemento de viga, que foi apresentado em sala de aula e, salvo engano, também apresentado aqui em um vídeo anterior que está no próprio canal, na playlist da disciplina Aplicações de Elementos Finitos, ok? A intenção aqui é fazer esse exercício e discutir aspectos principalmente vinculados ao pós-processamento da solução em termos dos esforços, né, da força cortante do momento fletor. É que a gente vem recorrentemente em sala de aula destacando isso, e a gente sente que vários alunos ainda estão com dúvida sobre essa questão do pós-processamento. Então, a gente destaca aqui que cada, né, linha e cada coluna dessa matriz tem uma vinculação explícita com os graus de liberdade, tá, do meu problema, V1, θ1, V2, θ2, V1, θ1, V2, θ2. Como esse problema só tem um único elemento finito, a gente não vai precisar utilizar a estratégia de mapeamento, né, porque a própria matriz de rigidez do elemento já corresponde à matriz de rigidez global da minha estrutura de discretização aqui aplicada para analisar, né, esse problema numericamente, né? Então, a gente já tem a minha matriz de rigidez, o meu vetor de força desse problema, eu vou denominá-lo de F1, seguindo o desenvolvimento que foi feito em sala de aula, eu tenho, né, a carga uniformemente distribuída, sendo representada por 120, sendo definida por 120 newtons por metro quadrado, e ela me gera, né, aqueles elementos clássicos, né, que é PL sobre 2, PL ao quadrado sobre 12, PL sobre 2 e menos PL, né, ao quadrado sobre 12, me dando aqui essas entradas de 60, 10, 60 e menos 10. Então, deixa eu melhorar aqui a apresentação desse vetor. Este é o vetor, né, de força. Este é o vetor de força nodal correspondente à carga uniformemente distribuída no valor de 120 newtons por metro. Ok? Só que esse vetor de força aqui, ele ainda não é o vetor de força global, não é, do meu problema. Por quê? Porque a gente tem aqui na minha estrutura, se a gente observar aqui, né, uma carga concentrada de momento de 50 newtons metro. E a gente precisa, né, colocá-la também no meu sistema, né, KUF, ou seja, no vetor F, porque ela me contribui aqui no trabalho, né, das cargas externas. Energeticamente, ela também me produz trabalho. Então, ela vai entrar, como é uma carga concentrada, e existe um nó de discretização associado a ela entra justamente na correspondência do grau de liberdade que ela está associada. No caso, o giro do nó 2 correspondente ao θ2. Como a carga concentrada ela segue o sentido horário, e o sentido horário no nosso desenvolvimento foi definido como positivo, então ela entra, né, correspondente, né, no vetor de força com o sinal positivo. Então a gente tem 60, 10, 60, menos 10, mais 50. Tudo bem? Vou melhorar aqui esse menos 10, mais 50. Finalmente, a gente tem o nosso vetor de força global definido por 60, 10, 60 e 40. Ok. O que a gente faz agora é montar o meu sistema K
vetor incógnito de deslocamento, né, que a gente vai denominar aqui de D, igual ao vetor de entrada das forças do meu problema, né, o vetor F, tá, global. Aqui a gente tem também a K global, só que a K global aqui nesse problema é igual ao próprio K1, ou seja, a matriz de rigidez do elemento 1. Ok? Então, com isso, a gente pode escrever o seguinte sistema de equações. Então, a gente tem aqui os dados da minha matriz de rigidez. Matriz de rigidez simétrica, porque o nosso problema definido aqui pela forma bilinear que me gera as entradas da minha matriz de rigidez é um operador simétrico, tá? E todos os elementos também da diagonal principal positivos, né? São estruturas que a gente consegue enxergar na minha matriz de coeficientes do sistema, de tal forma que eu consigo já previamente saber se tem uma certa coerência ou não. Esses elementos aqui que eu calculo a partir do desenvolvimento dos elementos finitos aqui estudados no curso. No caso, elementos finitos de barra sobre força normal, que a gente já estudou. Agora os elementos finitos de viga em flexão, os elementos finitos de treliça, de pórtico, tá? E no curso a gente vai até os elementos finitos planos. Aqui o vetor cinemático incógnito. E finalmente o vetor de força nodal global. Bem, como já discutido também em sala de aula, a gente sabe que essa apresentação aqui do sistema KDF, ele não é passível de solução. Por quê? Porque na minha matriz de rigidez aqui, K, existe nessa condição ainda o movimento rígido da minha viga. Então, se você tentar inverter essa matriz aqui, você não vai conseguir. Por quê? Porque falta ainda a aplicação das condições de contorno do problema. No nosso caso, as condições de contorno do nosso problema são condições de contorno homogêneas, elas valem zero. Tá? Então, o que a gente faz é identificar o elemento da diagonal principal da matriz de coeficientes correspondente ao grau de liberdade, no caso V1 e θ1. Então, eu tenho V1 aqui, eu tenho V1, θ1, V2, θ2. Então, aqui, o elemento da diagonal principal correspondente ao grau de liberdade V1, ele está aqui, né? Eu cruzei V1 aqui com V1 aqui. Vou destacá-lo aqui de verde. Esse valor vai ser substituído por 1. Eu elimino linha e coluna associado a esse grau de liberdade e defino como zero também a entrada do vetor de força correspondente a esse grau de liberdade, que é justamente esse primeiro elemento, V1, θ1, V2, θ2. Em sala de aula, a gente desenvolveu um problema onde a condição de contorno essencial não era homogênea, ela não valia zero. O que é que a gente faz nessa situação? A gente identifica o elemento da diagonal principal correspondente ao grau de liberdade associado a essa condição de contorno não homogênea, substitui ele por 1 e, ao invés de eliminar linha e coluna, a gente só elimina a linha. E a explicação física para essa condição foi também apresentada em sala de aula. Quando eu tenho uma condição de contorno não homogênea, obrigatoriamente eu tenho que contemplar essa condição também nas outras equações. Tá? Então, por isso da explicação da eliminação, a explicação para justificar a eliminação somente das linhas. Nesse caso não, a gente elimina linha e coluna associado ao elemento da diagonal principal. A outra condição de contorno essencial é o θ1 igual a zero. Por que isso? É só voltar lá no problema e enxergar
aqui, ó, que a minha viga, no primeiro nó, está preso por este engaste. Então, aqui, realmente, eu tenho que V1 vale 0 e θ1 vale 0. Ok? Perfeito. Então, vamos voltar para aquele ponto do desenvolvimento aqui do exercício. Então, o que a gente vai fazer agora é eliminar o segundo grau de liberdade, ou seja, o elemento da diagonal principal correspondente a ele é o 4, ele está aqui, então ele vai virar 1, e eu vou eliminar a linha e coluna correspondente a ele, e zerar a entrada do vetor de força correspondente a essa posição do grau de liberdade. Veja, o nosso sistema originalmente 4x4, ele resultou aqui no sistema 2x2. Tá? Agora, esse sistema ele é possível de solução, e a gente... Deixa eu ver aqui. Tá. Deu algum problema aqui no aplicativo, mas já voltou. Ele é possível de solução e agora a gente vai reescrevê-lo aqui e processar aqui a sua apresentação e a sua solução. Então, esse é o sistema final com as incógnitas finais cinemáticas. Então, a gente também teve a preocupação de, já no desenvolvimento do exercício, compatibilizar todas as unidades. Todas as unidades elas estavam compatíveis, unidade de comprimento, unidade de força, e a gente tem como elemento cinemático calculado pela aproximação por elementos finitos esses dois valores, né? V2 valendo 1 sobre 25, tá? Metros, e θ2 7 sobre 100 radianos. Ok, bom, o que a gente segue aqui na discussão é entender a capacidade de estruturação de solução de aproximação, ou seja, entender a capacidade da aproximação gerada pela técnica de elementos finitos. O quão boa é essa solução apresentada para esse problema, utilizando aqui um único elemento finito, né? A gente sabe que esse problema que a gente apresentou, ele é um problema isostático, então ele pode ser totalmente resolvido, tá, utilizando as equações de equilíbrio. Ou seja, para eu poder comparar essa solução aproximada com a solução exata do problema, eu utilizo os conceitos de linha elástica, que foi apresentado por você nas disciplinas de mecânica dos sólidos, e a gente sabe lá da mecânica dos sólidos que eu consigo determinar o campo de deslocamento exato, por exemplo, dessa viga a partir do desenvolvimento dessa expressão aqui, né? Que é conhecido como a equação momento-curvatura. Tá? Então, a função, por exemplo, momento-fletor, a função momento-fletor da viga, ela precisa ser determinada para que eu possa explicitamente calcular o valor de V, e com o valor da função V, eu consigo, por exemplo, comparar o cálculo dessa função para x igual a 1 e comparar com o valor obtido por elementos finitos. Tá? No nosso caso, como a gente já tem a minha V aproximada, o que a gente vai fazer, na verdade, é caracterizar essa aproximação V, derivar duas vezes, e a partir desses valores e das funções de aproximação que estruturam aqui os elementos finitos de viga em flexão, determinar a minha função momento-fletor e comparar com o momento-fletor exato desse problema. Tudo bem? Então, o problema de viga em flexão, né, ou seja, a aproximação V, né, do deslocamento que foi definido no nosso curso, né, ele é caracterizado a partir desse conjunto de funções
associados aos graus de liberdade do elemento finito de viga. Φ1, Φ2, Φ3 e Φ4, né, elas já foram apresentadas em sala de aula a cara dessas funções. Tá? Como no nosso problema V de 1 e θ1 valem 0, a gente só vai dedicar aqui a apresentação, né, do vetil desse problema, ou seja, a aproximação do campo cinemático desse problema, a partir dessa conta destacada aqui. Ou seja, eu vou ter que caracterizar a função φ de 3 e φ de 4. Lembro que essas funções φ, elas foram constituídas a partir de um sistema de coordenada local, né, associado ao nó esquerdo do elemento finito de viga. Tá? É bom lembrar isso para não fazer confusão. Tá? Então, a φ de 3 e a φ de 4 desse problema, eu vou só recuperar aqui essas expressões para que vocês possam lembrar, né? Mas elas já foram apresentadas em sala de aula e eu acho que também apresentadas num dado vídeo. Então eu sei que a φ de 3, a aproximação φ de 3, ela vale menos 2 sobre L ao cubo x ao cubo, mais 3 sobre L2 x ao quadrado. Eu lembro que aqui, ó, no problema que a gente apresentou, né, na estruturação do elemento de viga, o meu x sempre está atrelado ao primeiro nó do elemento finito de viga. Ok? Então, muito cuidado para não confundir esse x aqui local do elemento de viga com o x global do meu problema. A gente tem que ter muito cuidado na definição aqui dos meus esforços, que são elementos pós-processados. E o meu φ de 4, a minha função φ de 4, ele vale x ao cubo sobre L2 menos x ao quadrado sobre L. Veja, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu vou precisar, né, tanto da derivada segunda dessa função aqui, a derivada segunda dessa função aqui, quanto da derivada terceira, para eu poder, né, também caracterizar o meu esforço cortante. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é justamente apresentar essas duas funções, para que a gente possa definir esses esforços aqui aproximados. Então, a partir dessas funções, a gente pode escrever, né, que a minha aproximação vetil, ela vai ser dada por V2, que a gente acabou de calcular, vezes a função φ de 3, que é 2 sobre L ao cubo x3 mais 3 sobre L2 x2. Aqui, nesse problema, especificamente, a gente tem a concordância entre o x do elemento finito, ou seja, a coordenada local do elemento finito e a coordenada global. Aqui a gente não tem problema. Mas se a gente estivesse fazendo, por exemplo, uma aproximação utilizando 3 nós e 2 elementos finitos, no segundo elemento finito, né, o x local dele, ele começaria no primeiro nó dele. Sei lá, se eu estivesse utilizando, né, 2 elementos finitos de igual comprimento, o x ele estaria vinculado, né, à coordenada nodal meio, né, no sistema de coordenada global. Né, ele começa de meio, mas localmente ele vale 0, né, vai de meio a 1.
né? Vai de 0 a meio, no caso, né? Local. Né? O x ele varia sempre com a coordenada local atrelada ao primeiro nó do meu elemento. Mais θ2 vezes x3 sobre L2 menos x ao quadrado sobre L. Perfeito. Só destacando aqui, né, o que eu acabei de falar. Vamos supor que eu estivesse fazendo a análise desse problema com 2 elementos de viga. Aqui eu teria meu sistema de coordenada global. Ok? O x globalmente varia de 0 a 1. Só que quando eu fosse avaliar essas funções aqui em cada elemento finito, eu vou ter um sistema de coordenada local, x, porque essas funções aqui elas foram definidas para esse sistema de coordenada local. E esse x ele varia de 0 até o tamanho do comprimento do elemento finito, que nesse caso aqui, utilizando, né, elementos finitos de igual comprimento, eu vou ter meio aqui e meio aqui, porque o comprimento da viga total vale 1. Então, essas funções aqui, o x dela iria variar obrigatoriamente de 0 a meio, que não é o caso aqui. Perfeito? Tudo bem? Eu vou deixar essa observação aqui e embaixo eu vou simplesmente explicitar a derivada segunda da aproximação, que é necessária para o cálculo da função aproximada de momento fletor, e a derivada terceira, que é necessária para definir a força cortante aproximada. Esse V2 e esse θ2 são os valores determinados anteriormente. Ok? E finalmente V tio 3 linhas igual a V2 menos 12 sobre L ao cubo mais θ2 sobre 6 L2. Bom, vamos lá. Então, de posse desses valores das aproximações, né, de V2 e V2 linhas e V3 linhas, eu consigo, né, facilmente definir as aproximações do meu cortante e do meu momento fletor. A força cortante exata desse problema é muito fácil de se determinar. Olha só. Vamos aqui utilizar uma nova página. O que acontece aqui? Deixa o aplicativo voltar ao normal. Ele voltou. O meu problema, ele é uma viga. Ele é uma viga, né, engastada de 1 metro. Com um carregamento de 120 newtons-metro, eu só estou reproduzindo aqui o desenho rapidinho, tá? Só para a gente justificar o desenvolvimento que a gente vai apresentar. Uma carga concentrada de momento valendo 50 newtons-metro. Bom, do equilíbrio, né, como é essa estrutura, é uma estrutura isostática, facilmente a gente consegue determinar o equilíbrio. Né? As reações de apoio dessa estrutura, né, por equilíbrio. A gente vai ter aqui uma reação vertical de 110 newtons e vai ter a gente vai ter uma reação vertical de 120 newtons e nós vamos ter uma reação de momento valendo 110 newton-metro. E aí, com as reações de apoio
definidas, a gente pode, na verdade, aqui, caracterizar a minha função força cortante dita exata. Tá? Basta eu pegar uma única seção entre 0 e 1, não é? Escolher a parte da esquerda ou da direita da seção, como, não é, a gente apresenta lá em mecânica dos sólidos, e definir, por exemplo, a função força cortante. Eu vou aqui definir no meu problema uma seção à esquerda. Aqui eu tenho a minha força cortante, né, no sentido positivo classicamente apresentado no curso de mecânica dos sólidos, né, para uma seção de corte à esquerda. Eu vou ter o meu carregamento aqui inteiro aplicado, aqui valendo 120 Newton por metro. E eu não posso esquecer, claro, das minhas reações de apoio. A minha reação de apoio vertical, valendo 120 newtons, e a minha reação de momento, valendo 110 Nm. Bom, para eu determinar aqui a minha função força cortante, né, basta eu aplicar o equilíbrio e calcular, né, o valor de V de x aqui por equilíbrio, ou seja, a somatória de todas as forças na vertical igual a zero, adotando um sentido na vertical como positivo. Tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, se a gente adotar o sentido, né, de cima para baixo como positivo, a gente vai ter essa expressão aqui, ó, menos 120, né, que é a reação de apoio, que é essa carga daqui, né, de baixo para cima, mais a carga distribuída no x, né, x metro, mais a própria força cortante, isso daqui igual a zero. Então, essa função v de x aqui, ela é uma função linear, né, em x a coordenada global aqui, a da minha estrutura, e facilmente a gente consegue caracterizar essa curva, né? Esse diagrama de força cortante é exato, né? A curva aqui, né, para x igual a zero, eu tenho um cortante valendo 120 newtons, e para v igual a 1, o meu cortante vale zero. Não existe mudança de sinal, né, entre 0 e 1, ou seja, o próprio contorno 1, a força cortante se anula, e eu tenho, não é, o gráfico clássico de força cortante. Aqui eu tenho o eixo da barra, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, né, a força cortante ela é toda positiva, saindo de 120, que é a própria reação de apoio, variando linearmente até 0. Né? Na definição aqui, positiva para o meu esforço. Tudo bem? E por elementos finitos? Né? Esse é o exato. Aqui vale lembrar que esse é o exato. Né? É o exato. Olha, a gente já viu, não é, aqui que as funções de aproximação de elementos finitos para a viga em flexão, ela tem, não é, um grau, né, de ordem 3. E a função de aproximação, né, Vtil, e a sua derivada terceira, né, por ela ser de grau 3, ela passa a ter uma cara constante. Então, a gente não consegue, com elementos finitos, para esse tipo de carregamento, recuperar a solução exata do meu problema. Não tem como. Por quê? Porque eu só vou descrever aqui, né? Olha só, a partir da equação momento-curvatura, eu facilmente chego nessa apresentação e eu já tenho uma aproximação, né, de V3, né, de Vtil, né, 3. Então, o EI é 1000, a aproximação eu apresentei anteriormente, ela vale 1 sobre 25, 1 sobre 25 é o V2, né? Vezes a função menos 12 sobre 1, né, que é o comprimento do elemento finito, mais o θ2, 7 sobre
100 vezes 6 sobre 1. Facilmente a gente observa que o problema aqui é representado por uma função constante. Então, o meu V aqui vale 60 newtons, ou seja, ele aproxima, né, a minha função linear por uma função constante, né, no valor de 60, no valor da metade do pico, né, da solução exata. Tá ok? Tá? E da mesma forma a gente faz para definir aqui uma solução aproximada para o momento fletor e comparar também com a solução exata do problema aqui, né, do gráfico de momento fletor, né, deste problema que é facilmente construído a partir aqui dessa própria seção transversal, né, de corte destacada. Simplesmente aqui eu coloco, né, o momento fletor, eu coloco o momento fletor aqui positivo, né? O que eu quero é calcular esse M aí e calcular a função M. Por exemplo, se você, né, fizer o somatório dos momentos na seção igual a zero, você vai encontrar uma função momento fletor, né, com essa cara daqui, ó, menos 60x2 mais 120x menos 110. Veja, é uma função quadrática. A gente não vai conseguir reproduzir essa solução exata, por quê? Porque no nosso problema, né, a aproximação ela é de grau 3, e quando eu derivá-la duas vezes, ela vai para grau 1. Então, a aproximação que eu tenho por elementos finitos da minha função momento fletor aqui, M, vai ser dada por essa expressão aqui, 1000, né, 1 sobre 25, que é o V2, vezes a função φ de 3, derivada duas vezes, para L igual a 1, então menos 12x mais 6, mais 7 sobre 100, vezes 6x menos 2. Isso daqui me dando a função momento fletor. Né? Essa expressão aqui, ela vai me dar, né, em dois pontos de interesse, porque é uma função linear, em M de 0 o valor de menos 100 Nm e em M de 1 menos 40 Nm. Se você pegar a solução exata que a gente acabou de destacar aqui, a gente vai ver que o M, né, o M em 0 ele vale menos 110, né, ou seja, o exato eu tenho, né, o M de 0 valendo menos 110, ou seja, tracionando em cima da viga, e o M em 1 valendo menos 50 Nm. Aqui eu tenho um gráfico de momento fletor, né, variando. Deixa eu consertar aqui. Opa. Variando quadraticamente, enquanto no diagrama aproximado a gente tem uma variação linear. Deu um problema no final do vídeo, mas a gente já tinha realmente acabado de apresentar o que a gente queria desenvolver nesse exercício. Espero que esse vídeo aqui possa auxiliar vocês no entendimento da disciplina. Até a próxima.